Oremos. Santo, santo e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Rei e aceitamos e valorizamos, como súditos seus, que Tu reines sobre nós. Em nome de Jesus, queremos pedir a Tua guia em cada decisão, em cada escolha das nossas vidas. Que nesse momento agora, onde eu irei partilhar a Tua palavra, que eu possa diminuir e o Senhor crescer, para que apenas a Tua palavra seja exaltada esta manhã e possa converter muitos corações a Ti. Em nome de Jesus, fique conosco, é o que te peço e te agradeço por Cristo. Amém. Muito bem, feliz sábado a todos. Agradeço a Deus por estar aqui. O irmão Edson tinha me feito o convite de pregar hoje, no dia 26. E depois de uns 2 dias de muita reflexão, aceitei o convite de pregar aqui. Em nome de Jesus, estou aqui. O tema que eu gostaria de compartilhar, claro, também... Eu saúdo as pessoas que estão agora nos assistindo pela internet, que todos também possam se sentir à vontade. O tema que eu escolhi para esta manhã é justamente esse, que está no telão, o Cordeiro do Apocalipse. Porque, para muitas pessoas, o livro do Apocalipse pode ser um tanto amedrontador, um tanto obscuro. Talvez isso seja porque se enfatizam algumas partes que tem que ver, por exemplo, com a última crise que está bem diante do povo de Deus, na qual alguns poderes perseguidores entrarão em aliança para a realização dos propósitos do inimigo. Mas como estudantes da Bíblia, nós entendemos que o foco de toda a profecia, e também do livro do Apocalipse, não é uma besta, não é um chifre, não é uma marca, mas é Jesus Cristo. Ele é o centro de toda a profecia. E como podemos comprovar isso? Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, nos diz, uma passagem muito conhecida: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, todo o cânon bíblico testifica, é um testemunho da pessoa de Jesus. E aqui Cristo, em um primeiro momento, estava se referindo ao Antigo Testamento. As Escrituras hebraicas, elas testificam de Cristo. O que mais? Lucas, capítulo 24, verso 27. Jesus no caminho para Emaús, explicando a sua missão como Messias prometido, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras, ou seja, os profetas, a lei e os salmos também testificavam de Cristo. Mais uma corroboração. Uma passagem muito interessante é a de Apocalipse 19:10, na qual há a explicação do anjo assistente de João, que diz: adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, o espírito dos profetas, que concedeu a eles a inspiração, vem de Jesus. Por isso não pode haver contradição. Nós aprendemos esse semestre que Jesus é o sumo sacerdote que concede dons e sacrifícios ao seu povo. E um dos dons que ele concede ao seu povo é o dom da profecia. Se ele que concede, é porque a profecia vem dele. Ele é o revelador e por isso o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou espírito de inspiração. Não podia ser diferente em relação ao livro do Apocalipse em si mesmo, já que nós iremos tratar sobre ele esta manhã. O primeiro verso do primeiro capítulo do livro diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, o livro do Apocalipse também é uma revelação de Jesus. E isso é muito claro. Agora, por que o tema Cordeiro esta manhã? Porque, veja bem, um fato que não está em controvérsia no mundo cristão é que Cristo cumpriu aquilo
que os sacrifícios de animais apontavam que deveria acontecer. Ou seja, Cristo é o cordeiro que deveria morrer. Ele cumpre essa função tipologicamente quando ele se oferece a si mesmo em sacrifício. E no Novo Testamento nós encontramos claramente essa verdade. Em João 1:29, quando o João Batista viu Jesus pela primeira vez, ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Também em 1 Coríntios 5:7. Obrigado, irmão. O apóstolo Paulo pôde dizer que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal e foi imolado por nós. Mas um fato interessante é que o termo cordeiro, esse termo ocorre cerca de 31 vezes no Novo Testamento. Mas das 31 vezes que o termo cordeiro aparece no Novo Testamento, 28 vezes estão no livro do Apocalipse. Mais de 90% do uso do termo cordeiro está nessa literatura, nesse livro. Isso não deveria ser tão surpreendente assim, porque o próprio livro do Apocalipse começa com essa menção. Ele é a revelação de Jesus Cristo e Jesus é o Cordeiro de Deus. Não é uma besta que é a protagonista no livro do Apocalipse, mas sim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Uma das cenas mais impressionantes, que sempre me causou assim uma admiração, né, um sentimento assim, foi Apocalipse capítulo 5. E é sobre essa cena que nós analisaremos agora. Você pode abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5 e nós veremos que verdades encontramos aqui. Apocalipse 5, vamos ler dos versos 1 até o 8. Assim diz a palavra: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, no caso João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Vamos ficar até aqui. Então, aqui no capítulo 5, versos 1 a 5, encontramos a descrição de uma crise que ocorre no céu. Uma crise, aparentemente, se você ver aqui os elementos, uma crise que levou à comoção do apóstolo João. Então, quais são os elementos aqui, os eventos que ocorrem? Então, primeiro, você tem o Deus Pai, que tem um livro na mão direita. Em seguida, vem um anjo que pergunta: quem é digno de abrir o livro, de desatar os seus selos? Em seguida, um silêncio total no céu. Parece que o anjo estava perguntando em tom de desafio, ou uma pergunta retórica, como se não tivesse resposta. E logo em seguida existe o clímax desse momento, que é quando João começa a chorar, porque ninguém até ali foi achado digno de abrir o livro. Mas há a superação do clímax com uma solução que é oferecida, que é fornecida por um ancião. O que é que o ancião diz? Não chores, porque Jesus é digno de tomar o livro e abrir os seus selos. Esta é a cena. Mas será que nós compreendemos o que tudo isso significa? Afinal de contas, por que um livro seria tão relevante assim? Por que João se comoveu tanto diante de uma situação aparentemente tão simples?
Para compreendermos essa questão, precisamos primeiro contextualizar o que tudo isso significa. Porque se João se comoveu tanto nesse momento, é porque ele entendia o que estava acontecendo ali. Ele sabia que haveria implicações muito graves se ninguém tomasse aquele livro da mão direita do Pai. O contexto histórico dessa visão de Apocalipse 5 ocorre logo após a ascensão de Jesus Cristo ao céu, por volta do ano 31. E nós estamos aqui falando da entronização do Cordeiro. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, é então empossado oficialmente nas suas funções, porque ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não era só sacerdote, ele era rei e sacerdote. Então Cristo ele teve que ser entronizado. Mas o que tomar um livro significa para a entronização de alguém? Um ponto importante que nós devemos levar em consideração é que o livro do Apocalipse se fundamenta no Antigo Testamento. Dos 404 versos que fazem, a totalidade do livro do Apocalipse, 274 são citações ou alusões ao Antigo Testamento, de maneira que toda a profecia apocalíptica faz referência ao cânon hebraico. Então, para nós compreendermos o que isso realmente significa, por que um livro é relevante assim para o início do reinado de Jesus, precisamos dar uma lida no Antigo Testamento. E nós temos aqui alguns versos. Em primeiro lugar, na história de Israel, precisamos entender que na história de Israel não houve rei durante um bom período de tempo, certo? Houve o quê? Juízes, Mas na própria lei de Moisés nós encontramos orientações para um futuro rei que porventura governasse Israel. O que ele deveria fazer, o que deveria acontecer, como deveria ser a posse dele. E nós encontramos um detalhe muito interessante. Na monarquia de Israel, a legalidade do reinado de um monarca estava fundamentada na posse de um livro. Olha só. Esse livro era conhecido como livro da lei, livro da aliança ou livro do testemunho. O rei, ao tomar esse livro sobre si, ao ter a posse do livro e lê-lo perante o povo, tinha o direito legal de governar sobre Israel. Você pode abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 17, onde nós vemos essa verdade. Deuteronômio 17, verso 18, diz assim: falando a respeito de um rei, também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro do que está diante dos levitas sacerdotes. Um traslado, ou seja, uma cópia do livro da lei era necessária para que houvesse a eleição de um rei. E, de fato, nós observamos isso na história dos reis de Israel. Por exemplo, eu trouxe aqui 3 exemplos. Em 1 Samuel 10, 24 a 25, nós encontramos a cerimônia de eleição do primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. E houve a participação do profeta Samuel. Então, olha lá. Então Samuel disse a todo o povo: vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo começou a gritar: viva o rei! Samuel explicou ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs diante do Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa.
O que era esse direito do reino? É o que nós acabamos de ler em Deuteronômio 17, ou seja, era a cópia do livro Testemunho que continha as ordenanças de Deus. Outro exemplo, 2 Reis 11:12, né? Aqui, o contexto desse acontecimento foi o seguinte: teve a Atalia, né, que governou, que usurpou o trono de Israel durante algum tempo, mas o verdadeiro herdeiro do rei era Joás, que ainda era muito novo nessa situação em que a Atalia governava. Passado algum tempo, então, o que aconteceu? Vamos ler. Então Joiada trouxe para fora Joás, filho do rei, pôs a coroa na cabeça dele e lhe entregou o livro do testemunho. Eles o constituíram rei, o ungiram, bateram palmas e gritaram: viva o rei! Então veja novamente a necessidade do livro testemunho como uma condição de validade para que o monarca assumisse o seu reino. Terceiro exemplo, para ficar mais claro ainda, vemos aqui o acontecimento marcante que foi a descoberta do livro da lei pelo sumo sacerdote Ilquias no templo. E esse livro da lei foi entregue ao rei Josias. Josias, ao ouvir as palavras desse livro, se comoveu porque percebeu que não estava andando de conformidade com o que estava ali. E o que ocorreu? 2 Reis 23:3 e 4. Então o rei deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com essa aliança. Então veja que interessante, como é necessário de fato o livro da aliança. É como se o livro da aliança fosse uma espécie de constituição. Essa constituição, que era o livro da aliança, continha essas estipulações que o monarca deveria seguir e deveria ensinar ao povo, certo? Uma outra noção muito interessante sobre a responsabilidade que pesava sobre esse monarca é a que está em 1 Crônicas 29:23. Essa passagem diz que o trono que o rei israelita ocupava era chamado trono do Senhor, ou trono de Yahvé. Era como se o rei israelita fosse um corregente à direita de Deus. E ele permaneceria nessa função, se governasse de acordo com o que estava estipulado no livro da lei. Agora, nem todos os reis de Israel foram fiéis a Deus, como nós sabemos. Os rabinos acreditavam que o livro da aliança permaneceria selado se aquele rei não obedecesse o que estava ali e não ensinasse ao povo. E esse processo de selamento do livro da aliança ocorreu com diversos reis, começando com Acás, que deixou de ensinar as palavras do livro da aliança ao povo. E agora você percebe a causa do desespero de João? Você percebe agora por que João estava em prantos? Porque não havia ninguém que tomasse o livro selado do Pai. O que isso significa? Não havia ninguém que pudesse reinar sobre o povo de Deus. Como se o povo de Deus não estivesse redimido ainda. Como se ele ainda estivesse debaixo de maldição. Como se ele ainda não tivesse sido redimido. Como se não houvesse redenção. Então, da perspectiva de João, todas essas coisas passaram pela mente dele. Ele entendia isso. Não ter ninguém que tomasse o livro da aliança significava não ter ninguém que pudesse reinar. E foi em vão o trabalho de Cristo? Não.
seu sacrifício foi aceito e ele foi empossado. A solução que o ancião disse a João interrompeu imediatamente o choro e trouxe alegria, trouxe esperança, porque agora Cristo poderia reinar sobre o seu povo. Amém? Seu povo não estava mais errante, sem dono, como ovelhas que não têm pastor. Pelo contrário, todos nós temos um dono. E esse rei oficialmente foi empossado nessa cerimônia. Amém? O Apocalipse 5, e é por isso que eu acho assim, fascinante esse capítulo. E, na verdade, de acordo com muitos estudiosos, o capítulo 5 do livro do Apocalipse é o ponto alto de todo o livro. Tem uma ilustração que mostra bem essa verdade. Isso aí que vocês estão vendo é uma montanha-russa, certo? Essa ilustração não é minha, é do pastor Vanderlei Dornelles. Não sei se alguém conhece o Vanderlei Dornelles. Mas ele, analisando o capítulo 5 do livro do Apocalipse, ele coloca justamente o capítulo 5 no topo, no ápice de todo o livro. Por quê? Como funciona uma montanha-russa? Uma montanha-russa, em geral, você tem uma subida íngreme e lenta. E quando você chega no final, você tem o clímax, você tem o apogeu, ou seja, você está no ponto mais alto da montanha-russa. Dali em diante, o final do percurso se torna inevitável, se torna rápido, totalmente certo e determinado. E assim nós podemos comparar a entronização de Cristo no céu como o ápice dessa montanha-russa, nesse quadro, nessa ilustração. Então, eu trouxe aqui esse diagrama que eu tentei fazer, e é o seguinte, a gente tem as cenas da vida de Jesus. Então, ali nós temos o começo, a encarnação, o que diz Hebreus, aqui são passagens exemplificativas, né? Hebreus 10:5 diz o quê? Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Então, aqui é Deus introduzindo o Filho no mundo. Tivemos a morte nessa subida íngreme ainda do ministério de Jesus. Isaías 53:8 diz que o Messias seria tirado, ou seja, seria morto, seria cortado da terra dos viventes. Temos a ressurreição próxima ao ápice, ali, do percurso. Como nós enxergamos a ressurreição no Antigo Testamento, né? No próprio capítulo 53 de Isaías, a gente vê que o Messias, ele é cortado da terra dos viventes, mas no final do capítulo 53, ele vê o fruto do seu penoso trabalho e fica satisfeito. Se o Messias, em um primeiro momento, é cortado, é morto, e em seguida ele vê o trabalho o fruto do seu trabalho, é porque de alguma forma ele retornou à vida. E isso é ilustrado também em Salmos 16:10, que fala que Deus não permitiria que o teu santo visse a morte, e nem que ele permanecesse na morte, nem que ele visse a corrupção. Então aqui nós temos a ressurreição. Mas a ressurreição ainda não é o ápice total. Porque quando Cristo ressuscita, ele diz a Maria, eu ainda não subi ao céu. Ele ainda não havia recebido a total aprovação do Pai, se de fato o sacrifício dele tinha sido aceito. Mas o ponto alto mesmo é a entronização. É o cumprimento literal do Salmo 110, quando está escrito assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Pai está falando ao Filho, o Pai está em seu trono, e ele está chamando o Filho para que também se assente no trono e governe. Isso ocorre na entronização. É o ponto alto. Depois da entronização, nós temos intercessão, juízo e segunda vinda. Assim como na montanha-russa, quando você chega no ápice, o final do percurso se torna inevitável. Depois da entronização, o plano da redenção ganha um fluxo irreversível. Não há mais possibilidade de Satanás triunfar. Ele já perdeu. Amém? A entronização consolida Cristo Jesus como rei e sacerdote, entroniza ele como rei e sacerdote e consolida a sua vitória sobre as forças do mal. E nós já veremos
passagens apostólicas que tratam da entronização. Uma vez Cristo entronizado, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é rei e sacerdote, depois que ele é entronizado, ele pode processar a intercessão. Hebreus 7:25 diz que Cristo pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Uma vez processada a intercessão, Cristo, em um momento futuro, apontado pela profecia, pode iniciar o juízo, porque Hebreus 10:31 diz que Deus julgará o seu povo. Aqueles que professam a fé evangélica serão medidos, serão julgados, porque justamente eles professam, nominalmente eles acreditam e fazem parte do povo de Deus, então eles serão avaliados diante de Deus, provados. Isso inicia no juízo. E por fim, uma vez concluído o juízo, Cristo pode retornar, cumprindo a promessa de João 14:1-3, quando fala que ele voltaria à terra e receberia os seus para si mesmo, para que onde ele estivesse, também aqueles que o seguissem estivessem. Amém? Então nós vemos aqui esse diagrama muito interessante, tendo a entronização como ponto alto, a partir da qual o plano da redenção ganhou um fluxo inevitável. Não há mais possibilidade de fracasso em relação à salvação provida pelo Deus que não pode mentir. Amém? Pois bem, vamos agora então analisar um pouco mais detidamente o tema da entronização. Os escritos apostólicos tratam desse tema. Por exemplo, Atos 2:33-35, que ele afirma: exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Então aqui nós vemos a exaltação do Messias à direita de Deus. Isso é o status que ele ocupa. Ou seja, ele é corregente à direita de Deus, assim como o rei de Israel antigo era corregente à direita de Deus. Mas Cristo é um sentido superior, porque ele também tem a mesma essência do Pai. Também em Romanos 8:33-34, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Novamente ele está à direita, ele está exaltado, ele está entronizado. Também Efésios 1:20-22, esse texto é muito bom. Ele diz assim: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então veja que Jesus ele está acima de todo principado e potestade, ou seja, ele está acima da hierarquia de anjos maus, que estão congregados, que estão confederados para lutar contra, o seu governo, mas Cristo está acima, ele exerce o domínio, a primazia sobre tudo isso. Amém? Mas agora, chegamos então no ponto mais importante desse sermão, o ponto que você deve levar para a sua vida, para a sua casa, para o seu viver. A pergunta que fica é: o que tudo isso deve significar para a nossa vida? O que, na verdade, a entronização de Cristo deve significar para o nosso viver, para a nossa vida cotidiana? É muito simples. A entronização de Jesus somente fará sentido se esse mesmo Jesus que foi exaltado no céu for entronizado no teu viver, for entronizado no teu coração, na tua mente. Se você fizer dele o primeiro, a entronização fará sentido. Muitas pessoas estão dispostas a aceitar Jesus como o seu Salvador, mas não muitos estão dispostos a aceitá-lo como Senhor. Porque aceitar o senhorio de Cristo significa submeter-se a Ele, significa obedecê-lo.
Se você é um súdito desse rei, você deve fazer a vontade dele. Certa vez, um muçulmano disse a um cristão: vocês cristãos têm uma vida muito fácil. Ele perguntou por quê? E o muçulmano disse: ora, vocês cometem muitos erros, vocês pecam, vocês fazem isso, fazem aquilo, mas no final do dia, vocês vão a Deus em oração e pedem perdão em nome de Jesus e está tudo resolvido. Mas muitos de vocês continuam a cometer os mesmos erros e usam a graça de Cristo, usam e abusam. Mas esse não deve ser, voltando aqui o raciocínio, esse não deve ser o comportamento de um verdadeiro cristão. Porque o que diz Paulo em Romanos 6, 1 e 2? Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça se torne mais abundante? De modo nenhum. Como permaneceremos no pecado, nós os que para ele morremos? A questão é quem está entronizado na tua vida. Essa é a verdadeira mensagem que eu queria dar a cada um de vocês. Um dos métodos que Satanás utiliza para manter cativa a mente humana é a adoração. Adorar não significa simplesmente você se prostrar diante de algo, oferecer sacrifícios, fazer oferendas. Não. Adorar é você fazer com que algo ou alguém seja o centro das tuas atenções. Significa que você gaste tempo, energia, dedicação para essa coisa ou pessoa que você está adorando. Isso é adoração. Isso é... Qualquer coisa que te afaste do Deus vivo, nós conhecemos isso muito bem. Qualquer coisa que te afaste do Deus vivo, com a qual você gaste tempo, com a qual você se sinta envolvido, e que isso seja prejudicial, isso constitui idolatria, isso constitui falsa adoração. Porque você não está entronizando o Cordeiro do Apocalipse na tua vida, e sim outras coisas, outras pessoas. E encaminhando para o fim, já eu quero deixar a mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia. Jesus é sim corregente, exaltado acima do céu, à direita do Pai, mas ele não pode interferir na nossa disposição em segui-lo. E mesmo sendo ele todo-poderoso, ele diz, em um ato de meio que falta de poder, ele diz no Apocalipse 3, verso 22, ele afirma, verso 20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Ele não está falando isso para os incrédulos. Ele não está falando isso para pessoas que não conhecem a Deus. Ele está falando isso para pessoas que professam a fé cristã. Em muitas vidas, Cristo está do lado de fora do coração e ele está batendo, ele está dizendo: eu estou à porta. Sim, eu sou rei, sou sacerdote, mas eu preciso da tua permissão. Eu preciso que você me entronize também no teu viver, na tua vida. Afinal de contas, em última análise, aquilo ou aquele que você tiver entronizado em seu coração vai determinar o seu destino eterno. Então, que nós possamos meditar na palavra de Deus, que nós possamos entronizá-lo em nossa vida, fazer dele o primeiro, e não simplesmente alguém sem maior importância. Eu quero chamar agora a equipe de louvor, e nós iremos entoar um hino que você possa meditar, refazer a sua entrega a Deus, e ao final orarei com todos. Para encerrar, então, vamos cantar entrega aos primeiros acordes. Fiquemos todos de pé e entoemos de todo o coração.
Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Só a igreja agora, cantando bem forte. Não, as moças, desculpa. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Rapazes, Preciso ouvir Tua voz a me falar. todos. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Só a igreja agora, bem forte. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Oremos. Santo, Santo e Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu ainda fala a cada um de nós. Nós queremos, Pai, termos uma vida transformada por Ti. Queremos ser súditos Seus. Aceitamos, Senhor, o reinado de Cristo e o Seu senhorio sobre a nossa vida. Queremos que Ele reine sobre nós, mas que o Senhor nos ajude a cada dia a fazermos escolhas dignas de um súdito Teu. Renova, Senhor, os nossos pensamentos. Transforma, Senhor, as nossas emoções. Nos ajude, Pai, a entronizar a Jesus, o Cordeiro do Apocalipse, em cada um dos nossos corações, dos que estão aqui presentes. E que o Senhor nos guie e nos dê a Tua paz. É o que te pedimos e te agradecemos. Por Jesus. Amém.